que é um tema que mexe com a nossa psique, mas que a gente vai abordar com bastante leveza também. E é importante estarmos atentas e atentos para percebermos essa diferença, né? Desse amor e desse abuso. Eu queria começar, Lu, te perguntando assim, quando foi que a sociedade começou a perceber que a postura do homem, desse masculino, uma postura mais violenta, seja de forma emocional, seja de forma psicológica, seja de forma física, ela não é normal? Quando é que isso começou a surgir? Então, né, eu acho que com o feminismo, até o feminismo, nós achávamos normal, as mulheres achavam normal, né, aquele homem agressivo, aquele homem mandão, aquele homem que impunha regras, aquele homem que batia, eu acho que até então era normal. E aí, com o feminismo, a mulher começou a sair de casa, começou a ter os mesmos direitos que o homem, brigar pelo mercado de trabalho, ganhar o seu dinheiro, né, começou a brigar pelo voto, começou a usar calça, começou a ter os mesmos direitos, né? Então, assim, as mulheres, quando começaram a brigar pelos direitos iguais, elas começaram a não aceitar mais que o homem fosse um abusador delas, né? Mas o que acontece? Acontece que, como isso, o feminismo ainda é muito recente, né? Vamos considerar que a gente começou a conquistar o direito de trabalhar mais ou menos em 1960, 1950. Como isso é muito recente, ainda tem muitos homens que vivem como antigamente, né? Ainda é muito difícil para o homem se perceber quando ele está sendo abusivo, né? Porque vem das origens dele também, né? Vem da linhagem dele também, né? Dele aprender com os pais, com os avós, né? E até ancestrais de que macho tem que impor limites, tem que ser bruto, tem que ser macho, é isso, né? Então eu acho que essa mudança começou a acontecer nesse momento. Entendi. É importante a gente trazer, quando a gente estava conversando sobre a live, né? É importante a gente trazer que vamos falar hoje do abuso vinculado mais do homem para a mulher. Só que esse abuso ele pode acontecer de mulher para mulher, de um patrão para um funcionário, né? De uma mãe com um filho. Esse abuso ele pode acontecer de diversas formas. O Entre nosso foco hoje, irmãos, né? Pode acontecer de qualquer forma. Exatamente. Só que o nosso foco de hoje é trazer esse olhar um pouco mais potencializado diante do masculino. Porque por mais que estejamos falando sobre esse assunto, por mais que muitas pessoas abordem violência contra a mulher, ainda é um tema muito recorrente, né? Lu até colocou que muitas pessoas enviam para ela perguntas sobre isso, e no consultório com certeza ela atende mulheres que ficam com essa dúvida, assim como eu também atendo. Então é importante a gente saber distinguir o que é esse amor, o que é esse abuso, quando é que começa. Por isso que a gente hoje vai focar um pouco mais, não como um preconceito, não como nada disso, mas como um despertar, para que não cheguemos nesse lugar da violência, para que saibamos reconhecer, para que saibamos nos proteger de um futuro relacionamento abusivo. Então, assim, é importante a gente deixar claro já no início da live, né, Lu? Para que não haja deturpação desse assunto que a gente está abordando hoje, né? É só para a gente diferenciar mesmo o que é esse amor e o que é o abuso. E aí eu acho que também é muito importante a gente colocar o seguinte, né? A agressão, o relacionamento abusivo, não é característica de famílias pobres, de famílias que não têm cultura, porque geralmente as pessoas relacionam isso, né? A violência doméstica é daquele homem contra aquela mulher que não tem estudos, né? Que mora na favela, que passa por crise financeira. Não, a violência doméstica e o relacionamento abusivo acontece em qualquer classe social. Muito mais perigoso, pelo menos o que eu percebo que é muito mais perigoso, é quando acontece, né? Nas classes sociais mais altas, porque as pessoas têm o conhecimento, entendem o que está acontecendo e tem uma manipulação muito maior para esconder, às vezes com uma cultura maior, né, com estudos e tal, às vezes tem muito mais vergonha de pedir ajuda, de assumir o que está acontecendo, do que as mulheres de classe pobre, né, que não tem uma cultura. Pois é, ou que não tem acesso a essa informação, ou também distinguir o que é essa violência, né? É muito importante a gente lembrar que violência, que esse abuso não é só violência física, que é uma violência emocional, que é um controle, que é um ciúme exagerado, né? Vamos falar um pouquinho de assim, quais são as principais características dessa pessoa abusiva? Então, o abusador, ele geralmente ele se comporta assim de forma excessivamente controladora, né? Extremamente ciumento, ele não tudo tem que ser da forma dele, ele não aceita questionamentos, ele é muito manipulador, né? Geralmente, o abusador funciona dessa forma, né? Então, ele consegue ser o abusador em casa, dentro de casa ser aquela pessoa péssima, e fora de casa ser o bonzinho que todo mundo ama, que todo mundo adora, né? Ele consegue manipular dessa forma, né? E aí, né, essas coisas a gente precisa observar desde o início do relacionamento, né? Porque um relacionamento abusivo, ele não começa na primeira surra, né? Ele não começa quando a mulher vai à delegacia. Já começou há muito tempo. Então, assim, presta atenção, né? Como que é o comportamento desse cara, né? Se é excessivamente controlador, se te liga o tempo todo, né? Se quer saber o que você... Se te afasta. O abusivo, ele procura te afastar de amigos, de familiares, para Muitas que vezes você não seja influenciada, entendeu? isso. Muitas vezes, inclusive, mexe na nossa autoestima, né? Começa a nos colocar para baixo, então você passa a trazer apelidos, pode chamar a gente de gordo, de magra, disso ou daquilo, para que a nossa autoestima seja mexida e para que só ele tenha esse lugar de nos colocar para cima. Então, uma atitude assim, eu coloco você para baixo, eu te manipulo, mas eu também
consigo mexer na sua autoestima quando eu desejo. Então é como se quisesse controlar até a nossa precisa. emoção, né? Ele precisa competir o tempo todo, né? O abusador, ele precisa competir. Então, a partir do momento que ele vê, né? Sei lá, você recebeu uma promoção no emprego, né? Algo bom, algo legal, algo que te valoriza. Ah, mas você vai ganhar só só aumentou seu salário em R$ 5.000, só Uhum. isso? Ele já te coloca pra baixo, né? Aí você vai, pinta o cabelo. Ah, mas você tá, eu não gosto muito de cabelo loiro, não fica bom em você, né? Então ele precisa competir o tempo todo, ele te humilha o tempo todo, né? Nas relações de amizade, se ele perceber que você está se destacando um pouco mais, né? Tá chamando a atenção dos amigos, tá conversando, tá se relacionando bem, ele já dá algum jeito de te humilhar, de falar alguma coisa para denegrir sua imagem, de te tirar dali, ou de chamar mais atenção para ele. Então ele tem essa necessidade de competir mesmo. E essas coisas acontecem, gente, são coisas muito sutis que acontecem no iníciozinho do relacionamento. É É muito, muito sutil. e muito importante estarmos atentas, né? Porque assim, quando a gente inicia uma relação, a gente se apaixona, às vezes a gente termina olhando para o parceiro, para a parceira, apenas com um olhar de apaixonada, né? Então, assim, como a programação neurolinguística traz pra gente, todo mundo tem várias lentes, vários mapas. Vamos, às vezes, buscar olhar também por outros mapas, por outras lentes, para essa pessoa que a gente está conhecendo, se conectar e saber mais informações sobre a vida dessa pessoa, né? É muito importante, porque esse lugar que muitas mulheres se encontram hoje é um lugar extremamente doloroso. E, infelizmente, muitas mulheres passam a vida e não conseguem sair desse lugar, né? Eu tô vendo Fabiana e Aline, ambas disseram que já passaram por situações assim. Meninas, se vocês quiserem compartilhar, manda como pergunta, porque vai ficar fixado quando a gente apertar depois pra ver, tá bom? Fabiana perguntou se poderia compartilhar, então manda pra gente como pergunta que a gente vai falar. Eu quero só ler uma mensagem de Marco Antônio. Ele fala assim: virada das gerações, dos homens que ainda trazem essa ideia de superioridade pela força e mulheres que aceitam pela submissão, né? Trazendo aquela pergunta que eu te fiz da virada de chave para olhar para esse comportamento do masculino. E é bom a gente ter essa opinião também do masculino aqui na nossa live, né? Então, assim, é exatamente isso. É o paternalismo que hoje está dirigindo a nossa sociedade, junto com o machismo. E aí a gente vem trazendo dentro da nossa psique, dentro do nosso sistema familiar, essa postura do macho alfa, essa postura do macho que protege, do macho que sai para caçar e da fêmea ainda mais frágil, né? É muito importante deixar claro, né, quando eu falo do sagrado feminino, que para existir sagrado feminino tem que existir sagrado masculino, e que não existe quem seja melhor ou pior. O homem tem suas potencialidades, a mulher tem suas potencialidades, mas não dá mais para nós mulheres estarmos num lugar de submissão violenta, onde nós estamos cada dia mais morrendo mesmo, né? A cada 13 minutos e meio só vindo uma mulher violentada no nosso país. Então, assim, não dá mais pra gente ler dados como esses e ficarmos no lugar parada. É hora da gente começar a transformar a nossa forma de pensamento, porque somos nós mulheres que vamos educar os meninos junto com os papais, ou com a companheira, né? Sim. Então, assim, esse pensamento precisa ser revisto, precisa ser revisitado para que as futuras gerações já passem a olhar assim, não, como que um homem pode ser dessa forma, né? Eu não aceito. E aí eu quero trazer um pouquinho de Bert Helling para nossa conversa, Lu, para Bert, autor das constelações sistêmicas familiares. Para existir um abusador, existe o abusado, né? Então, como é que isso existe? No meu sistema, eu carrego alguma energia, alguma memória que vai conectar com a energia do abusador. E aí, é muito importante a gente também falar sobre autoconhecimento e sobre saber quem eu sou, para que eu possa cortar esse elo que pode despertar nesse abusador algo em relação a mim, não é? Sim, com certeza. Foi bom você trazer Bert Helling, né? Adoro, adoro. Porque, assim, muita coisa está relacionada ao nosso sistema familiar, né? Como que a gente aprendeu? Como que era a nossa família antigamente? O que que a gente aprendeu, né? O que que a gente aprendeu sobre amor na nossa família, tá? Se eu aprendi na minha família, né? Se eu tinha aquela... Por isso que a gente começou a live falando, né? O relacionamento abusivo não necessariamente é só de marido e mulher. Pode ser entre irmãos, pode ser entre pais e filhos, pode ser entre patrão e empregado, pode ser entre amigos, né? Então, assim, se eu lá na minha família, lá atrás, eu fui criada, né, por um pai, por uma mãe excessivamente controladores, né, que não me deixava sair de casa para nada, que eu não podia nada, né, que super exigia, reclamava das minhas roupas, eu não podia usar uma saia curta, eu não podia usar nada, né? E geralmente, né, na nossa época, os pais não davam muitas explicações sobre isso, só falavam que não podia, né? E esses pais, antigamente, falavam assim, não pode porque eu te amo, eu quero você bem, eu cuido de você. Eram as explicações que a gente recebia, né? Se a gente foi criado assim, né, a gente cresceu entendendo. Ah, o meu pai, minha mãe, né, que me ama, falou pra mim que eu não posso fazer isso porque me ama, porque me quer bem, eu entendo que isso é amor. Então, eu vou buscar no futuro um relacionamento para suprir aquilo. Um relacionamento parecido, porque eu entendi que esse cuidado, esse excesso de proteção é amor. Então, assim, por isso que muitas mulheres se submetem a trocar de roupa quando o marido manda, a ficar em casa se o marido não deixa sair, a não falar com as amigas, a não ter outras relações além da relação do casamento.
Porque dentro de casa, ela aprendeu isso. E ela aprendeu isso como amor. Porque os pais falam pra gente o tempo todo: eu não vou deixar você fazer isso, eu te amo, porque eu quero seu bem. Uhum. E aí, desconstruir isso é muito complicado. Entendeu? É muito complicado desconstruir isso. A gente precisa ter um olhar para isso, né? E aí, né, a maioria das mulheres, se o homem dá um soco no armário ou na parede, as mulheres não entendem isso como agressão. Porque entende assim, ele bateu na parede para não bater em mim, mas isso já é agressão, né? Então a gente falou assim das características do abusador, agora a gente já está começando a entrar nas características da abusada, né? E acho que você falou muito bem, Mila, quando você falou assim, só existe um abusador porque existe uma mulher aí que se submete a isso. Uhum. Isso é muito triste, isso é muito difícil. E existe, né? Existe porque foi assim que a maioria das mulheres aprendeu, né? Então as características, né, de uma mulher abusada, eu acho que é muito comum a mulher que tem uma infância, que tem uma situação familiar muito conflitiva ou com excesso de controle, ela busca um amor abusador. A gente tem um Né? Ela exemplo. não vai buscar um amor calmo. Ela não vai buscar um amor calmo. A gente tem um exemplo de Aline aqui, falando exatamente eu. Cresci vendo minha mãe apanhar de meu pai. Depois, de certa forma, muito submissa ao meu padrasto. E ela falou anteriormente que se envolveu no relacionamento abusivo. É justamente isso que você está trazendo, né? Sim, sim. Eu tô lendo um livro que é Mulheres que Amam Demais. Conhece esse livro? Você Conheço. conhece esse livro, não? Conhece? Conhece. Gente, comecei a ler esse livro, né? Esse livro é sensacional, assim, super indico pra todo mundo. Né? E aí ele diz, né, a história da mulher na infância e diz o relacionamento que a mulher está vivendo nesse momento. Né? E aí a autora explica o seguinte: aquele relacionamento que é de um cara legal, um cara educado, que trata bem, não mexe, não excita essa mulher. Né? Então ela vai buscando relacionamentos disfuncionais. Né? As mulheres que amam demais, elas ficam excitadas, né? Elas se excitam, elas se atraem por esses homens abusivos. Né? Porque eu ia falar, pode terminar, depois eu vou trazer uma dica de série que eu assisti esse final de semana que retrata um pouco disso. E aí diz isso, né? Ela vai buscar justamente aquilo que não teve na infância dela. E ela vai ficar tentando suprir o tempo todo nesse relacionamento. E aí, assim, ela se atrai, né? A mulher que ama demais, ela se atrai pelo quê? Por essa necessidade de estar o tempo todo se doando, fazendo e tentando amar a pessoa, tentando mostrar que tem valor. Isso é que essa mulher se atrai. Então, o cara que é legal, que dá valor a ela não sente atração. Então, assim, é importante a mulher que está num relacionamento abusivo, né? Não dá aqui pra gente ficar só reclamando do outro, não dá pra gente ficar só reclamando dos homens, porque o homem é assim, o homem é assado. Nós, mulheres, que a gente está buscando uma cura, a gente precisa olhar pra gente. Né? O que eu tenho, como que é o meu comportamento para eu me atrair por isso. Exatamente, né? Qual é o meu 50% dessa relação? Né? Uma relação é 50% eu e 50% do outro. Qual é o meu 50%? Exatamente. Ir para esse lugar de autorresponsabilidade, né? E começar a perceber que a lei do espelho, ela o tempo inteiro está atuante em nossas vidas. A pessoa enxerga em mim aquilo que ela tem, né? E que se eu sou energia, eu reverbero essa energia, eu também vou receber de volta, né? Nesse final de semana, eu assisti uma série que algumas pessoas tinham me indicado, estava no Netflix. Eu sou muito ruim de gravar o nome, então quem já assistiu puder lembrar, se é Sex Life, alguma coisa assim. Você já assistiu? É Sex Life, Pronto. eu tô assistindo. Isso. Tô assistindo. Então, só tem uma temporada nessa série. O que acontece? A mulher, ela tem um passado que ela esconde o passado do casamento atual, e esse passado, ele começa a aparecer na memória dela, e ela decide escrever sobre esse passado. E é justamente esse passado que Lu estava falando, da mulher que fica buscando riscos, da mulher que tem que ir atrás desse homem, né? Ela tinha uma relação de um homem que era abusador, que terminava com ela o tempo inteiro, que desrespeitava ela. Ó, Meg falando que assistiu, Thaís falando que assistiu. E aí, o final é surpreendente, porque o marido, quando pega o diário dela, ele tenta colocar em prática várias coisas. Não vou falar sobre o final, porque eu não posso dar spoiler aqui na live pra vocês, né? Mas é uma série que que termina trazendo várias reflexões importantes pra gente e pra nós refletirmos sobre. Na série, ela fala de 85%, 15%, né? Eu tenho 85% no meu casamento de tudo que qualquer mulher gostaria de ter, mas os 15% me chamam. Né? E eu quero trazer para vocês como reflexão hoje desses 15% do que o que eu não olho dentro de mim pode estar dominando minha vida. Então, se eu não lembro ou se eu não olho para a história da minha família, para a minha história, isso pode estar fazendo com que eu atraia homens abusadores. Se eu não olho para essa relação, ou talvez se eu tenho uma relação simbiótica com minha mãe e eu olho para o meu pai com esse olhar de mãe ao invés de filha, eu também posso estar de alguma forma atraindo homens assim, porque eu julgo o meu pai, eu saio do meu lugar de pequena, vou para um lugar de grande que não é o meu, julgo meu pai e atraio homens com a mesma personalidade, com atitudes parecidas, né? Então, assim, é muito importante a gente olhar para dentro de nós, para a gente perceber o que incomoda e o que não incomoda e por que eu atraio tantas relações assim. Então, quem está acompanhando aqui, que já teve uma, duas ou três relações, era de refletir, por que será que eu estou atraindo homens com essas características? Por que será que inicia a relação de uma forma maravilhosa e 6 meses depois desanda? Ou por que será que eu conheço uma pessoa e no dia seguinte ele não liga mais para mim?
né? Então, são tantas possibilidades que a gente precisa perceber o que está em nós, não no outro, né? Porque a gente tem que lembrar. Eu sempre falo isso, mas eu não canso de falar. Quando eu aponto um dedo para uma pessoa, 3 voltam para mim. Então, se aquilo está me Sim, chamando a atenção, o que, que eu preciso olhar, né, Lu? O que, que preciso estar conectada com esse aprendizado? E, exatamente, exatamente. Concordo plenamente com tudo que você está falando. ai, e que É sintonia isso boa mesmo. essa de nós duas, né? Que coisa boa. Cada vez mais as mulheres estão se isolando, né? As mulheres não estão mais se reunindo, as mulheres não estão trocando. E assim, essa troca é importante, a gente precisa estar junto de mulher, né? Porque não tem aquela história que fala, o amor é cego. Realmente, quando a gente está envolvido, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue, os olhos ficam cegos. Mas assim, os olhos ficam cegos, mas o útero sente, e a mulher sofre. E a mulher está sofrendo e às vezes não sabe nem por quê, porque não está conseguindo enxergar, né? Porque a mulher que sofre um relacionamento abusivo, ela também minimiza as coisas, né? Ela fala: mas ele só chegou um pouquinho bêbado em casa. Mas ele só me deu um tapinha, nem machucou. Mas ele só falou um pouquinho alto, né? Então a mulher que sofre um relacionamento abusivo, nós mulheres a gente minimiza as coisas, né? Não é só a mulher que sofre um relacionamento abusivo, a gente está acostumada a carregar tudo nas costas. A gente está acostumada a aceitar. A gente escutou a nossa vida inteira que a gente veio para sofrer, né? E não é isso, né? A gente precisa, a gente merece ser feliz. A gente merece viver em abundância. E aí, eu quero que a gente fale só um pouquinho desse mito, né? De Barba Azul. É um mito que a gente já pode ter escutado num viés de outras pessoas, mas que a Clarissa traz pra gente de forma linda, de forma contextualizada, a importância da gente ser ousada e mexer em alguns lugares, mesmo quando as outras pessoas dizem para não mexermos, né? Precisamos, precisamos. Então, né, como que é o conto do Barba Azul? Né? Barba Azul, a Clarissa conta, vou falar bem resumido, tá, gente? A Clarissa conta a história de 3 irmãs, né, que conheceram um homem que tem barba azul. E aí, no início, elas ficavam, mas ele tem barba azul. Mas estranho, tem barba azul, né? E aí, né, no decorrer, né, uma das irmãs começou, mas não é nem tão azul assim. Mas, né, eu costumo dizer, né, se a mulher tá falando muito mais na sua vida, a mulher tem que prestar atenção, que olha, mas não é tão azul assim. Mas não é tão estranho assim. Mas não é isso. E aí conta a história disso. Aí uma das irmãs se casou com o Barba Azul, e o Barba Azul falou para ela que ela poderia entrar em todos os quartos, né, do castelo. Só não poderia entrar no quarto que tinha, que a chave era pequenininha. Então ele saiu, deixou o molho de chaves com ela, né, e deixou que entrasse em todos os lugares, menos naquele que a chave é pequenininha. Então ela e as irmãs e tal começaram a entrar em todos os lugares, conheceram. De repente, uma das irmãs entra nesse lugar proibido. Quando entra nesse lugar proibido, né, elas veem que tem um monte de corpos, tem sangue, tem coisas horrorosas, e elas se assustam. E saem correndo. Quando elas saem, elas percebem que a chave desse quarto tá suja de sangue. Elas tentam limpar, né, e não conseguem. Então, o que que elas fazem para o Barba Azul não perceber, né? Elas escondem a chave. Quando ele volta, ele logo repara que aquela chave não tá ali, porque era justamente a única chave que era pequenininha, era a única chave que se diferenciava das demais. E aí ela tenta falar, né, pro marido dela, pro esposo dela, que não, né, que deve ter perdido, que nem notou. E aí ele logo percebe, não, você não perdeu, você entrou onde você não deveria entrar. E aí ele fala pra ela, se você entrou no único lugar que eu te falei pra você não entrar, então eu vou ter que te matar. Então, assim, o que que mostra nesse conto, né? É justamente o relacionamento abusivo, né? O relacionamento abusivo, ele instiga, né? Ele instiga, olha, você pode fazer tudo. Você só não pode usar essa roupa. Você pode fazer tudo. Você só não pode ligar pra sua mãe ou pra sua amiga. Mas tudo você pode fazer. Eu vou te dar as roupas mais E aí, caras, né? Eu vou te dar as roupas mais caras, mas eu que vou escolher sua roupa, né? Porque o Barba Azul tinha um castelão, todo chique, maravilhoso, com várias luxúrias, várias coisas. E aquele lugar, justamente, que ele disse, não vá, ela foi. exatamente. E assim, como ele instigou a curiosidade dela, né? Porque ele deixa as chaves com ela. A única chave diferente é aquela chave, né? E ele fala, não, não pode. E assim, o abusador, ele instiga. E aí, quando a mulher faz, né? A gente falou que ele é vítima, né? Ele facilmente ele se reconhece como vítima. Ele fala: mas olha só, eu falei que não podia, como você fez, então eu vou ter que te matar. E a mulher que é abusada, ela facilmente ela pega a culpa pra ela também. Uhum. Então ela facilmente, ele vai me matar, não é porque eu sou, não é porque ele é ruim, não. É porque eu entrei no lugar que ele falou que não era pra entrar. Eu desobedeci. E a gente vê isso. É muito comum a gente ver isso, né? A mulher que apanha do marido, ela ou aquele marido que é extremamente grosso, que não chega a bater, mas que é muito rude nas palavras, é muito comum ela falar: mas ele só agiu assim porque eu falei tal coisa, ou porque eu fiz isso, né?
Então, esse conto, ele traz muito isso, né? E aí traz uma reflexão, assim, para as características da mulher, para as características do abusador. E peraí, né? Ah, porque eu desobedeci, agora você vai me matar? Não, você vai me matar porque você é uma pessoa ruim, né? Ou assim, é só essa forma que a gente tem para lidar com essa situação, me matando? Pois é, pois é. E aí, buscar ajuda, né? Se a gente ampliar um pouco agora, trazendo para o olhar de como sair desse lugar de mulher abusada, né? Buscar ajuda, contar para outras pessoas aquilo que eu estou passando, perceber, né? Primeira coisa é perceber. Então, perceber que eu estou naquele lugar para buscar ajuda de pessoas que possam trazer informações, não ajuda de pessoas que vão julgar ou que vão deixar ainda mais você amarrada na caixinha, né? E buscar se empoderar também, né? O autocuidado, o autoamor, a autorresponsabilidade vai tirar você desse lugar tão aprisionado que muitas vezes pode se encontrar, né? E o conto traz um pouquinho dessa experiência também de quando você conta, de quando você busca ajuda, o que acontece. Então, assim, é muito importante a gente perceber quando precisa de ajuda. Talvez seja vergonhoso, sim, pedir ajuda no lugar de violência. Porém, mais vergonhoso é se não ter nesse cárcere, né? Se não ter nessa jaula que está violentando o corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então não dá mais, né? Não dá mais para cairmos no conto do Barba Azul. Do homem diferente. É muito sofrido, né, Mila? É muito sofrido para a mulher. A mulher que vive isso, ela sofre muito, né? É muito sofrido, é muito dolorido. Muito, muito dolorido. Deixa eu ler uns comentários rapidinho, Lu. Teve até declaração de amor aqui que passou. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar um pouquinho, né? Marcelo, ele é marido de Elaine. Aí ele colocou assim: entrei para dar um abraço em vocês, mulheres guerreiras. Eu que tenho 3 princesas em minha vida e uma guerreira mãe. Não estou à frente, sou ao lado delas. Sou grato por existir em minha vida. E aí ele completou: apesar de minhas crenças e criações que me levaram a achar o contrário, mas nada como autoconhecimento para enxergar algumas coisas. Enfim, saúdo vocês, né? E é exatamente isso. A Elaine está fazendo um movimento, a Elaine participa do ciclo de mulheres, do feminino sistêmico, ela está mergulhando, fazendo terapia, indo pro autoconhecimento, se conectando com o xamanismo e, consequentemente, está reverberando no marido dela, que está hoje fazendo declaração de amor aqui na frente de todo mundo, né? Nas filhas dela. Nas filhas dela, hoje ela fez um post da filha dela dizendo assim: me alimentando bem assim como minha mãe, né? Porque ela cuida da alimentação, está nessa fase de transição alimentar também. Então é importante esse lugar de assumirmos essa responsabilidade, porque quando a gente muda, a família muda. Às vezes a gente fica esperando assim: ai meu Deus, vou esperar, né? Ele mudar. Vou esperar ela mudar. Vou esperar meus filhos mudarem. Não, gente. A mudança começa de dentro para fora. Quando eu mudo, é como se eu pegasse uma pedrinha e jogasse no rio, não vai abrindo aquele círculozinho. É igual a nossa mudança. E ele vai reverberando. E aí, se a gente estiver dentro de uma piscina e fizer isso, abre o círculo e depois ele faz o quê? Volta. Eu mudo para melhor, reverbera nos outros e, consequentemente, volta para mim essa energia. Então, esse processo de mudança, né? Lindo ver o comentário de Marcela. Assim, quando eu vi, eu falei, gente, a gente precisa ler esse comentário, né? Para mais mulheres saberem desse movimento de Elaine. A Aline disse que porque conhece, tem o livro que né, você indicou. Hein, Mila? É um sistema, né? Isso que você falou num nível energético, né? Agora eu vou falar pelo conhecimento da psicologia. É um sistema, né? Então, assim, às vezes chega no meu consultório mulheres, ai, porque o meu marido precisa fazer terapia, mas ele não quer, o que eu faço? O que eu falo pra ele pra eu convencer ele? Eu falo assim, peraí, se ele não quer fazer terapia, respeita ele, deixa ele lá, faz você. Isso. Faz você. Porque vamos tratar os seus 50%. Se você mudar, não tem jeito, ele vai ter que mudar também. Porque o sistema vai mudar. Isso. Né? É um sistema. Exatamente. Lindo o comentário dele, gostei bastante. Eu fiquei completamente. Eu também fiquei bem feliz. Vamos lá para os outros comentários. Deixa eu voltar mais um pouquinho. A Aline falou que já ouviu falar do livro. Não, que tem o livro. O Meg falou que já ouviu falar. Aí depois as meninas ficaram falando sobre a série que a gente comentou. Aí teve um comentário. Márcia colocou abuso extensivo, abusador. Aí Meg. Márcia, eu não consigo. Peraí. Acho que ela colocou aqui. Nessa série, o abusador abusa do casal. Isso, exatamente. Na série tem esse momento também que o abusador abusa do casal. Mas o abusador abusa também da esposa, a esposa abusa do abusador, que abusa também do marido, o marido abusa a chefe, que a chefe abusa o marido, né? E ainda tem um... Nossa, não vi isso tudo não, eu tô no comecinho. Ainda tem experiência de swing, tem várias experiências, né? Meg falou todo mundo, sobretudo com os filhos, deve assistir essa série. Além de ter muitas cenas picantes boas para vereadores da família casamento. Pois é, tem esse viés, né? Muita gente tá falando da série nesse olhar mais picante sexual. Tem essas cenas picantes, tem esse olhar sexual, mas é um olhar, dá pra gente mergulhar no psicológico, no emocional, nas relações que a gente vê hoje em dia. Como é que eu me relaciono com essas pessoas? Será que eu posso trazer pro meu casamento essa energia picante? Será que eu olho pra essa adolescente, né? Será que eu olho pro meu arquétipo de donzela e consigo respeitar hoje que eu já sou uma mulher mais madura, ou eu esqueci os meus sonhos e as minhas fantasias sexuais? Aonde está a minha donzela? Essa mulher cheia de energia, essa mulher que surge quando ela é crescente, que está no céu, inclusive. Hoje, onde é que ela está? Para onde eu canalizo essa energia que veio junto dessa lua? Então, é importante olhar para isso, né? Teve um olhar de Daisy. Daisy colocou: eu já vi a série de outra forma, achei vazia, cheia de estereótipos relacionados ao prazer feminino. Achei muito mais um sexo sexual que com conteúdo. Exatamente. Parece com os outros comentários. Tem pessoas olhando e assistindo a série apenas com esse olhar. Daisy lindona, busque olhar para além das cenas sexuais, para além dos estereótipos. Mas o que é que acontece nesses jogos de poderes entre essas pessoas? Entre o marido e a mulher, entre o ex-namorado, entre a amiga dela que se relaciona com esse ex-namorado, entre a chefa do esposo. São várias formas de enxergar essa série. Ela traz muitas informações pra gente e para além das relações sexuais, ao meu ver.
É uma possibilidade de olharmos para o nosso passado. É uma possibilidade de olharmos, inclusive, para as nossas sombras, que muitas vezes a gente deixa esquecida e ela domina a gente, né? Então, se a gente se permitir olhar para essa série de várias maneiras, com vários mapas, a gente vai ter milhares de aprendizados, né? E eu quero que vocês compartilhem comigo os aprendizados de vocês também sobre essa série. E aí, Mila, na série também mostra as formas de amor, né? Como que as pessoas amam. Né? Por exemplo, o marido, ele ama a Billy, né? Mas a forma dele expressar amor é trabalhando, dando uma casa maravilhosa, dando... Assim, aquela mulher, ela tem tudo do bom e do melhor. É a forma que o marido expressa amor. Mas, assim, isso é o suficiente para ela? Não é. Ela precisa de mais. Aí, quando ela tenta, né, ter uma relação sexual com ele, alguma coisa, um tempo, o cara não tá disponível. Né, que é uma necessidade dela, o cara não tá disponível. Aí o ex dela lá, aquele ex, ele ama fazendo o outro sofrer, né? Porque tem uma história lá no passado dele, do pai que abandonou, que ele sempre fez, que ele sempre sonhou com a volta do pai, fez de tudo pro pai voltar, e montou a produtora dele, achando que se ele fosse o melhor no mercado, o pai ia voltar e o pai não voltou, né? E aí tem uma história com o padrasto que também não aceitava muito ele, não se dava bem com o padrasto. Então ele foi uma pessoa que cresceu afastando as pessoas. Tanto é que eu vi uma cena esse final de semana que ele maltrata ela, fala coisas horrorosas pra ela, né? Larga ela no meio da rua, fala, você não é minha namorada, você é isso, você é aquilo. Larga ela chorando, vai embora e depois se arrepende e volta. Ele só sabe amar assim. Porque ele aprendeu assim, o pai dele abandonou, o padrasto maltrata ele. Então, a referência do masculino dele é o masculino que maltrata. Você vai vê-lo que mais pra frente na série, o marido até tenta fazer coisas sexuais, mas tudo vira uma bagunça, nunca dá certo, eles são pegos quando tentam entrar no quintal de uma pessoa. Então, assim, o marido até se esforça. Mas uma outra reflexão que eu quero trazer é que, assim, nós não somos perfeitas. E nós não vamos ter relações perfeitas. Então, assim, o que eu busco no meu relacionamento? Eu busco apenas sexo? Eu busco parceria? Qual é a forma desse homem que vai me preencher? Porque se eu sei que eu não sou perfeita, eu vou saber que meu relacionamento vai ter algumas arestas. E aí eu vou buscar cuidar de mim. Não esperar que o outro faça por mim, né? Então, assim, é tão importante a gente reconhecer essa imperfeição, porque não dá mais pra viver de contos de fada, né? Não dá mais pra ficar conectada com... Tô dando spoiler, né, Meg? Meg tá falando que eu tô dando spoiler. Não dá mais pra ficar com esse sonho de Hollywood, né? Vou encontrar um príncipe encantado, eu vou casar, vir num cavalo e vamos viver felizes para sempre. Não, gente. É hora de adultecer, é hora de perceber o que eu quero pra minha vida, é hora de reconhecer quem eu sou, o que eu busco. E para assim eu construir a minha relação e reconhecer as limitações do meu parceiro e da minha parceira, né? Então, assim, é tão interessante quando a gente se permite olhar através de um olhar mais humano, através desse lugar de imperfeição e de evolução ao lado da pessoa que a gente busque, né? Exatamente, porque a gente está o tempo todo evoluindo. E assim, o que é combinado não sai caro, né? É importante que o casal possa conversar sobre essas questões, né? Sobretudo, é bem legal, assim, que ele está tentando realizar alguns desejos dela. Ele tenta, né? ele tenta. Ele está tentando. Ele tá tentando. Até onde eu vi, ele tá tentando. Porque ele percebeu que isso é importante para ela. E realmente, ele é um cara muito ausente. Né? A gente precisa, as pessoas, os casais não têm muito esse contato, não tem muito essa troca. Se incomodam de... Perfeito, perfeito. Voltou. Aqui, a Polly tá dizendo aqui, ó, o patriarcado romantiza e naturaliza esse abuso. Sim? Pois é. Pois é, né? E é tão importante a gente perceber esse lugar da romantização, estudar um pouquinho sobre matriarcado, sobre o que é a sociedade matrifocal, olhar mais, né? Estudar um pouquinho de mitologia, se conectar um pouco mais e open mind, abrir mesmo essa mente para observar para além do que a gente está tendo acesso agora. Aprender com as nossas ancestrais, mas aprender para além das histórias das últimas gerações, né? Para sair dessa caixinha, para a gente conseguir enxergar. Agradecer, mas a gente não precisa repetir essa história. Né? A gente não precisa repetir o sofrimento das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós. Não, a gente tem que mudar. Como também as nossas filhas não precisam repetir os nossos sofrimentos. Eu amo, agradeço, mas peço licença, né, para fazer diferente. Exatamente. Isso, abrir nossa mente para enxergar, seja uma série, e principalmente abrir a nossa mente para enxergar a nossa relação atual. Né? O objetivo dessa live hoje é trazer esse despertar para o que é o amor, o que é o abuso, qual é a relação que eu estou construindo, qual é a relação que eu pretendo construir, desenvolver a sororidade para apoiarmos mulheres que estejam enfrentando algum tipo de relacionamento abusivo, né? Briga de marido e mulher, a gente mete sim a colher, porque a gente não vai permitir que essas mulheres continuem sendo violentadas e mortas. Então é importante a gente compreender esse processo do abuso e eu quero agradecer muito, 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 Lu, sua disponibilidade. Quero que você traga, né, suas palavras. Desde estar falando aquilo, você é incrível, né? As meninas se apaixonando por vocês, as meninas do Sagrado Feminino. Obrigada. Então, assim, o espaço é seu, Lu, para falar agora. A gente tem que buscar evoluir, a gente precisa se melhorar, a gente precisa curar o nosso feminino. Porque através da nossa cura, a gente vai buscar relações melhores, né? Tanto relações amorosas, quanto relações de amizades, tanto trabalhos melhores. A gente vai conviver num mundo melhor. Né? E não pensa que, mas só eu que faço isso. Gente, faz os seus 50%. Né? A gente precisa estar fazendo o nosso 50% para a gente viver melhor e para as gerações que vão vir depois também aproveitarem isso. Né?
agradeço o caminho que eu cheguei aqui, mas eu não preciso repetir essa história. Né? Eu não preciso. E aí eu fico muito feliz, né, Mila? Assim, fico muito feliz de estar aqui batendo esse papo. Realmente, o papo tá muito gostoso. Quero voltar mais vezes. Então, assim, eu agradeço muito a você, Lu, por essa noite, por esse mergulho, que com certeza vai despertar mulheres que assistiram ou mulheres que vão assistir essa live posteriormente. E homens também, para que eles estejam cada vez mais nesse lugar do masculino sagrado, soltando um pouco esse masculino ferido, né? Saindo desse estereótipo de homem que não pode chorar, de que homem precisa ser durão, não precisa mais de nada disso pra gente. Então, assim, Iris também tá aqui falando. Os homens estão começando a despertar. Exato. Os homens estão começando a despertar para isso. É 50%, né? É os 50% que você falou também, né? Fabi aqui também. Então, assim, eu expresso minha gratidão profunda a você, Lu. Muita, muita, muita gratidão. Que Deus Pai, Deus Amém, lhe abençoe.